Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa da Coluna Gente, aqui diretamente do seu canal no YouTube, na plataforma Veja Mais e também na versão podcast no Spotify. Vocês sabem, toda segunda-feira, um programa novo da Coluna Gente aqui nos nossos canais da revista Veja. Hoje o nosso bate-papo é com José Júnior. José Júnior, que é produtor audiovisual, ativista social, ele tem vários projetos ligados às questões que remetem muito à nossa sociedade. Então, hoje o nosso bate-papo é com um dos responsáveis por séries que com certeza você já viu ou já ouviu falar. Séries como O Jogo que Mudou a História, Arcanjo Renegado, Betinho no Fio da Navalha, o doc sobre o Belo, o cantor Belo, que a gente teve a oportunidade de ver recentemente. Eu sei que já está sendo preparado um sobre o Neguinho da Beija-Flor, que se despediu recentemente da Marquês de Sapucaí. É muito projeto junto. Então, José Júnior, ou apenas Júnior, como ele prefere, muitíssimo obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente hoje na revista Veja, Júnior. Prazer é meu, Valmir. Inclusive, você pulou uma série que é meu primeiro grande sucesso, A Divisão. A quarta temporada estreou agora, recentemente. Está indo muito bem. E esses projetos todos aí, uma parceria que eu tenho com o projeto, Júnior, é isso. A gente acaba esquecendo um ou outro, não tem jeito. Mas vamos lá, claro, A Divisão. Então, aqui ratificando essa série que está na quarta temporada. Ô, Júnior, eu queria que você começasse me falando sobre o que te motiva, né? A gente vê, acompanhando e citando esses nomes de grandes produções aqui, que há alguns pontos em comum entre eles, né? Como eu falei agora há pouco, são questões que, de alguma forma, mexem com a sociedade, que estão no nosso dia a dia, que muitas vezes saem das páginas de jornal para ir para a ficção também. São personagens muito emblemáticos com quem você acaba dialogando. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essas motivações que faz com que você produza essas produções. Valmir, você me falou que já nos conhece há bastante tempo, né? Então, desde o tempo do Grupo Cultural Afro-Reggae, da ONG, que nós sempre buscamos, de alguma forma, mudar vidas, né? E contar histórias, seja através de projetos sociais, seja através da música, teatro, circo. E de 9 anos para cá, mais precisamente em 2016, quando nós criamos a produtora Afro-Reggae Audiovisual, e eu saio, né, da parte executiva da ONG, do Grupo Cultural Afro-Reggae, eu resolvi contar temas, histórias, né, ficcionais e também doc, que pudesse, de alguma forma, cara, trazer esse mundo, né, cara, um universo que eu transito há bastante tempo. Se eu for contar só pelo tempo da marca Afro-Reggae, são 32 anos. E a gente poder contar essas histórias, cara, para um público como um todo, né? Porque quando você trabalha com audiovisual, com dramaturgia, ainda mais uma plataforma como a do Globoplay, que é onde eu tenho todos esses projetos, a gente consegue falar com milhões e milhões de pessoas. Então, o que me motiva é contar essas histórias e contar de uma forma em que a marca da verossimilhança, o DNA do Afro-Reggae, ele possa, de alguma maneira, pulsar, né, nesses conteúdos todos. E não é à toa que a gente está aí fazendo muitos projetos e todos eles assim com a performance assim, muito alta. Legal. Ô, Júnior, é uma parceria fixa com o Globoplay ou você também tem parceria com outras plataformas de streaming? Então, assim, o Globoplay, eu posso dizer que é um pouco a minha casa, né? Eu comecei em 2008, num programa chamado Conexões Urbanas no Multishow. E aí depois criei um outro programa no Multishow chamado Papo de Polícia. Isso na época da ONG. Na época da ONG a gente já começou a produzir conteúdos para o Multishow. Aí depois fiz conteúdos para o GNT. E quando a gente cria a Afro-Reggae Audiovisual, a gente falou, cara, a gente estamos estabelecido com uma parceria aqui. Então a gente passou a pensar muito, né, nos canais pagos do Grupo Globo. E aí, quando veio o Globoplay, eu tive, né, cara, o prazer e a honra de fazer uma série, né, foi uma das primeiras séries nacionais para o Globoplay, que foi A Divisão, que foi lançada no dia 25 de julho de 2019, e teve uma performance assim, maravilhosa na época, né? A plataforma nem tinha tantos assinantes na época. E eu combinei com eles de dar prioridade. Então, assim, o que eu posso te falar é que tudo que eu fiz até agora, que eu lancei até agora, foi no Globoplay. Mas, no ano passado, o Globoplay estabeleceu uma parceria com a Disney, né? E aí eu vou ter um projeto, meu primeiro longa-metragem, chama-se Na Linha de Fogo, que é inspirado em histórias da Core, né?
A CORE é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, já vai ser um primeiro projeto Globoplay Disney. Eu estou fazendo um outro projeto na fase de desenvolvimento para a Max, mas ainda está na fase de desenvolvimento. E também comecei a fazer uma outra série para a Disney, que o nome provisório é DH Rio, Delegacia de Homicídios, Rio de Janeiro. Então, são três projetos, quer dizer, um projeto é híbrido, que é a Globoplay e a Disney, que é o Na Linha de Fogo. E os outros dois, um é na Max e outro é na Disney. Então, assim, mas hoje tudo que eu tenho já que foi lançado foi no Globoplay. E eu priorizo muito essa relação, que é uma relação de parceria, assim, de longa data. E quais são os desafios, Júnior, trazendo a violência urbana, trazendo a violência cotidiana do Rio de Janeiro para dentro da ficção? Quais são os maiores desafios de um showrunner, de um produtor? Olha, no meu caso, né, eu trabalho com isso há muitos anos, eu vivo isso há muitos anos. Valmir, vou te falar um negócio assim, quando alguém me pergunta assim, qual a sua série mais violenta? Eu acho que foi a do Betinho. Aí todo mundo fica assustado, né? Mas Betinho? Eu falo, que é uma violência pior do que você contrair AIDS nos bancos de sangue públicos, que é uma violência maior do que a da fome, da ditadura militar, né? Que a série do Betinho fala muito da ditadura militar também. Então, assim, é uma violência absurda. Não diminuindo a violência, né? Que a gente mostra muito, né? Dos presídios, das favelas, mas a violência da fome talvez tenha sido a pior de todas, né? E a gente teve o prazer de contar a história desse cara, que para mim é meu ídolo, né? Eu tive a honra e o prazer de minimamente ali conhecer o Betinho, conviver minimamente com o Betinho. A minha primeira viagem internacional, inclusive, que eu fiz, foi para o Canadá, a convite do próprio Betinho. Fui conhecer um projeto lá de uma ONG chamada Alternativas e fui levar a experiência do Grupo Cultural Afro-Reggae. Estamos falando de 30 anos atrás. Então, eu me senti na obrigação, no dever de contar a história deste personagem, que para mim é um dos personagens mais ricos do planeta, do mundo, né? Porque ele tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para nem ter nascido. E o cara foi talvez um dos maiores ativistas de todos os tempos do mundo. Não só do Brasil, da América Latina, disparado, mas um dos maiores ícones do mundo. Do movimento que esse cara fez foi uma coisa absurda. Eu e todo o terceiro setor brasileiro, o movimento social, faz parte do legado do Betinho. Falar da violência, como a gente fala, né, como a gente mostra, seja na Divisão, no Arcanjo Renegado, no Jogo que Mudou a História, é mostrar um cotidiano, né? Infelizmente, a gente mora numa cidade, num estado, né, em que isso virou cotidiano, né, o nosso dia a dia, né? A gente mora hoje num lugar onde você tem mais de 1.400 áreas conflagradas, mais de 10 grupos armados disputando território. E eu, por ter uma história, né, muito grande, muito profunda nas favelas, tanto pelo trabalho social, né, que a ONG faz até hoje, mesmo não estando mais à frente, mas o trabalho social do Grupo Cultural Afro-Reggae é uma coisa assim gigantesca. A gente acaba tendo um acesso, posso dizer assim, um acesso à informação muito privilegiado. Aí, assim, além desses conteúdos, né, terem uma parte criativa muito profunda, a gente filma, né, nos lugares assim onde até a imprensa tem dificuldade de entrar. Então, assim, a gente pode falar que, por exemplo, o Jogo que Mudou a História, ele foi filmado num local hoje conhecido como Complexo de Israel, e a gente não teve problema nenhum, né? A gente gravou dentro de presídio desativado e de presídio ativo, como o Bangu 1, né? Que é um presídio de segurança máxima. O Arcanjo Renegado, a gente grava algumas temporadas no Complexo da Maré, gravamos na Rocinha. A Divisão, gravamos no Morro do Borel, também gravamos uma parte ali em Vigário Geral, Parada de Lucas. A Divisão também gravamos na Vila Vintém. Então, assim, é isso, a gente consegue ter esse acesso. E, ao mesmo tempo, priorizar, né? Muitos dos nossos elencos, seja para atuar quanto figuração, muitos são oriundos dessas áreas, dessas regiões também. Então, é um grande facilitador. Eu, quando monto um projeto, eu tenho muitos consultores. E todos os consultores, eles têm que, de alguma forma, ter vivido aquelas histórias. Então, nas salas de roteiro que nós temos, você tem muito ex-traficante, ex-miliciano, policiais da ativa, egressos do sistema penal,
até mesmo pessoas que participaram de alguma forma da corrupção, porque o Arcanjo Renegado, você tem situações de corrupção. Então, pessoas que, inclusive, foram envolvidas em atos de corrupção ou de delação premiada, né, que acabam dando essa consultoria para a gente. Então, assim, as pessoas se identificam muito com os nossos projetos e falam muito dessa veracidade exatamente por causa disso, né? Porque não é uma coisa assim, vou pegar uma coisa que está na minha cabeça. A minha cabeça é contar a história, né? Junto com uma equipe de roteiristas. Mas a gente vai muito para o mundo real, né? É o nosso foco fundamental, o foco principal. Legal. Ô, Júnior, você citou agora várias comunidades do Rio de Janeiro. Quem está minimamente familiarizado com a geografia carioca ou com a violência urbana que a gente vive, sabe que são comunidades que a polícia muitas vezes tem dificuldade de entrar e o Estado não entra, né? Quer dizer, o que faz, então, o Afro-Reg, principalmente você, a sua produtora, conseguirem entrar? Quais são os acordos? Você precisa negociar diretamente com as pessoas, com aquelas lideranças locais? Valmir, a marca Afro-Reg existe há 32 anos. Né? Então, assim, principalmente o morador de favela conhece profundamente essa marca. E o morador de favela, 99,99,99 são de pessoas trabalhadoras, de estudantes, né? E 0,01 é envolvido em atos ligados à criminalidade. E todos os moradores, sejam eles, essa massa de 99,99,99 de moradores que trabalham com a parte lícita, como a parte ilícita, que é a minoria, conhece o Afro-Reg. Então, assim, eu não tenho a menor dificuldade, né? Então, hoje, assim, eu entro em qualquer favela e todo mundo me recebe muito bem. Eu entro em qualquer presídio e sou muito bem recebido. Agora, lembrando que o Grupo Cultural Afro-Reg, a ONG, tirou milhares de pessoas do tráfico, da criminalidade, né? O Grupo Cultural Afro-Reg tem uma agência que é a primeira agência do mundo, fundada, criada, dirigida por egressos do sistema penal, voltado para egressos do sistema penal, que dá trabalho. Então, por exemplo, a própria produtora Afro-Reg Audiovisual, que é uma outra pessoa jurídica, contrata muita mão de obra para trabalhar nos projetos, não só dando consultoria, mas trabalhando mesmo, seja dirigindo, seja trabalhando na produção, de pessoas que são egressas do sistema penal que vieram do Segunda Chance, que é o nome dessa agência. Então, isso acaba também, né? Você é olhado de uma outra forma, né? A gente dá oportunidade. Eu faço questão, né, de que das nossas equipes tenham pessoas de todas as origens, todas as áreas, né? Inclusive, posso falar até aqui que, com muito orgulho, né, assim, com exceção da série Betinho, todas as nossas séries, sem exceção, os protagonistas são pretos, são pessoas negras, né? Então, assim, a grande parte, né? Só no Jogo que Mudou a História, por exemplo, outro dado importante, eu tinha 12 protagonistas, talvez um ou dois que tinham sido protagonistas na vida. Então, ainda tem esse lado ainda de dar oportunidade, né? Até grande maioria, né, majoritariamente para pessoas negras, mas também para pessoas brancas também. Tem muitas pessoas brancas que nunca foram protagonistas antes e foram conosco, nós promovemos, né? Então, assim, dentro da produtora tem o DNA que vem da ONG, né? Lembrando que eu fundei a ONG e eu fundei a produtora. Então, é um lugar também que se dá muita oportunidade, né? Eu já promovi, por exemplo, eu vou dar um exemplo real de uma pessoa que nem vem da camada popular, né? Que é um diretor chamado Lucas Villamarim. Ele começou como assistente de direção na divisão, 3ª e 4ª temporada. Eu promovi para ser diretor assistente. Depois eu promovi para ser diretor. E agora, na 5ª temporada do Arcanjo Renegado, ele vai ser diretor-geral. Ele é uma pessoa branca, é uma pessoa, inclusive, né, que estudou fora do Brasil, mas eu conheci ele como assistente de direção. E eu também tenho, né, Silvio Guindani, que foi diretor-geral de uma série que vai sair ano que vem, chamada Verônica, que é um diretor que vem da Baixada Fluminense, é negro, é meu protagonista na divisão, e foi diretor-geral da série Verônica, que vai sair ano que vem, também da Globoplay, que é uma série nova que a gente está lançando aí, que fala... A protagonista é a Roberta Rodrigues, né? Primeira protagonista da Roberta, depois de 20 anos, nunca tinha sido protagonista na vida, que é uma história de uma advogada negra que vive numa linha tênue entre o trabalho dela, né, dentro da parte lícita e da parte ilícita também. Então, ela vive ali nessa linha tênue.
Então, assim, são muitas histórias, né? Então, assim, eu busco contar essas histórias pelo ponto de vista de dentro, não de fora. Não muitas liberdades poéticas, né? Às vezes me é proposto coisas que eu falo, pô, mas isso aqui não é real, né? E eu não topo, né? Então, assim, todos os textos eu mexo, eu crio, eu mexo, né? O texto final de todas as séries é meu, né? Às vezes em colaboração com algum roteirista, às vezes não. E é isso, eu busco, cara, trazer esse mundo real, né? E eu percebo que as pessoas querem esse mundo real, elas têm essa necessidade de conhecer um pouco mais desse universo. Ô, Júnior, você já precisou sentar com algum traficante ou com algum líder de tráfico de drogas no Rio de Janeiro para poder negociar, filmar em algum local que é restrito? Almir, eu não preciso sentar e negociar com ele. Eu falo assim, ó, vou filmar na tua favela. Manda um recado que eu vou filmar na favela. É assim que funciona comigo. Mas lembrando que eu sou o cara que venho do movimento social do Afro-Reg. Então, assim, eu já mediei... Só para recapitular, para quem não sabe, quem está vendo essa entrevista aqui, talvez não saiba tanto da minha história, né? Durante 25 anos, eu mediei muitas guerras no Rio de Janeiro, né? Quando tinha guerra no Rio de Janeiro, a pessoa que muitas vezes era acionada, seja pelo morador de favela, pelo governo do estado, pela prefeitura, por todos os setores, quem ia lá era eu, né? Se alguém tiver dúvida, vai no Google e pesquisa, que vai ver muitas histórias, muitos problemas, muitas guerras, muitas confusões. Eu sempre me coloquei no papel de mediador. Então, é natural que esse acesso que eu tenha, eu posso falar, olha, eu vou gravar, e etc. Nunca cheguei a... precisei pedir autorização. Mas é óbvio, né, que quando as pessoas sabem que a Afro-Reg Audiovisual quer filmar numa favela, é tudo recebido. Nunca precisei pagar propina, nunca precisei pagar nada e jamais farei. Nunca fiz isso, né? Lembrando que a marca Afro-Reg existe há 32 anos. Nunca foi preciso, né? Mas eu também me coloco numa condição de que, porra, assim, quantas vidas nós não salvamos na ONG? Milhares e milhares, e agora da produtora também. Porque quando você tira uma pessoa da criminalidade, você está salvando não é só a vida dele, não, da família dele, não, está salvando outras vidas também, que ele poderia cometer algo que poderia tirar a vida de uma pessoa inocente. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho que o Grupo Cultural Afro-Reg faz e que a Afro-Reg Audiovisual está fazendo, em proporção, em escala menor, que é uma produtora, não é uma ONG. Mas temos feito isso de forma... assim que me enche de orgulho, de forma brilhante, posso dizer dessa forma. Maravilha. Ô, Júnior, como é que foi feita a transição? Como é que você parou para poder pensar um certo dia e falou, eu vou deixar de ser o cara que fica ali na linha de frente do Afro-Reg, né, que até então a gente sempre associou a sua imagem ao Afro-Reg, e vou passar a ser o cara que vai botar ideias em prática para o audiovisual, e aí, como você mesmo falou, sai do terceiro setor e vai para o negócio... Vai de fato para o negócio, para o mercado audiovisual, que é um mercado hoje supervisado, né? Está muito aquecido por causa das plataformas de streaming e tal. Como é que se deu essa transição de carreira? Então, eu saio da linha de frente da ONG final de 2015, tá? Vai fazer 10 anos. Né? Eu saio, assim, meu último grande evento como coordenador do Grupo Cultural Afro-Reg, coordenador executivo, foi em dezembro de 2015, com o lançamento da minha biografia. E começo na Afro-Reg Audiovisual em janeiro de 2016. Desde 2008, eu fazia um programa para o Multishow chamado Conexões Urbanas, que eu era o apresentador, produtor e apresentador. Eu te confesso que estava brilhando mais meus olhos, né? Chegou um momento que eu comecei a bater muito no teto. Assim, né? Assim, a Afro-Reg fez trabalhos sociais, por exemplo, na Índia, na China, na Inglaterra. Ficamos 6 anos na Inglaterra fazendo trabalho, deixando um legado social assim absurdo. África do Sul, Cabo Verde, foram muitas ações, Estados Unidos, né? Colômbia, cada hora eu vou lembrar de um lugar, porque era um Trinidad e Tobago, foi uma coisa muito grande. E eu percebi que, da forma, né, assim, eu lembrando que quando eu comecei, em 1993, o mundo era outro. Né? Você não tinha internet, né, cara? Você nem tinha telefone. O celular era uma coisa de milionário. Né? Era uma coisa absurda.
Então, era uma outra época, né? Então, assim, aquilo me motivava bastante. Mas quando eu comecei a trabalhar com audiovisual em 2008, eu não vou mentir para você, até pelo aspecto financeiro também, né? Porque os volumes financeiros eram outros. Eu falo, cara, assim, eu era assalariado, né? Não ganhava mal para os padrões brasileiros, mas também não ganhava bem, né? E chegou uma hora que eu percebia que meu tempo estava se passando. Eu tenho 6 filhos, né? Eu tinha num período, mais ou menos em 2015, eu tinha 4 filhos bem pequenos, sabe? Então, assim, o trabalho que eu fazia era muito arriscado, né? Assim, imagina, eu me meti em várias guerras, tiroteio, confusão. Isso fazia parte do meu DNA, do tipo de trabalho que eu fazia. O meu trabalho não era só um trabalho de escritório. Eu ia para o front, né? Eu ia para a confusão. E isso, eu te confesso que às vezes eu sinto até falta de fazer mediação. Não vou mentir para você, não é mais o meu momento. Mas às vezes eu vejo uma confusão na televisão, cara, eu tenho vontade de ir. Entendeu? Sabe? Eu vejo muita coisa. Todo dia eu assisto televisão, né, cara? Assim, os telejornais, recebo coisas na internet. E eu falo assim, eu sei que eu poderia colaborar mais. E poderia mesmo, né? Só que o meu mundo mudou. Assim, o que mudou para mim foi as minhas motivações, né? Eu estou com 56 anos, esse ano eu faço 57, né? Então, assim, tinha uma coisa também da idade, tem uma coisa também da questão financeira e de querer me refundar, me reinventar, né? Hoje as pessoas me conhecem, uma parte do público me conhece como um criador e produtor de séries, né? E sabe que eu tive uma militância, mas não tem noção do que eu fiz, né? Sabe? Eu, cara, tive, né? Assim, você tem uma noção, né, cara? Na época da ONG, pô, a gente tocou pro Obama. Eu fiz coisas que a Madonna foi na favela conhecer a gente, né? O Spike Lee, o Pedro Almodóvar. Então, assim, de alguma maneira também, eu sempre transitava com essa coisa da arte, do audiovisual, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Eu até, com alguns amigos, eu brinco, fazendo aquela analogia do Michael Jordan, né, cara? Quando ele desistiu do basquete, foi querer jogar beisebol. Só que ele não se deu bem no beisebol, né? Eu me dei bem, porque eu posso dizer que, como empreendedor social, eu tive uma carreira, assim, cara, que teve muito sucesso, muito bem sucedida, né? Durante muitos anos. O trabalho que eu liderei fez muito sucesso, só que eu virei uma outra chave. E essa outra chave, hoje, assim, eu amo o que eu fiz, eu até digo que o meu grande amor é a ONG. A produtora é minha paixão. Meu amor é a ONG. E eu faço questão de falar aqui que eu sou hoje o maior patrocinador, eu, pessoa física, sou o maior patrocinador da ONG AfroReg. Né? Muitos dos recursos que eu ganho como produtor e criador de séries, eu dou para a ONG. Né? Fiz investimentos muito altos na ONG, porque a ONG precisava. Né? Então, assim, eu tenho um orgulho, né, de bater no peito e falar, eu sou o maior patrocinador da ONG hoje. Aquela ONG que eu criei, que eu tinha que dar calote no ônibus, soltar por trás do ônibus para ser voluntário em Vigário Geral, em 1993, 94, até 95, que eu carregava o jornal, hoje eu sou o maior patrocinador. Né? E o meu patrocínio para a ONG não debito imposto de renda, dinheiro, é o chamado dinheiro bom, né? E eu faço isso com o maior amor, com o maior orgulho. Eu tenho muito orgulho do legado do Grupo Cultural AfroReg. Você vê que nosso papo aqui é audiovisual, já falei da ONG várias vezes. Por quê? Porque eu não consigo me desconectar 100%. Não estou mais à frente, mas faço parte, sou presidente do Conselho Deliberativo, né? Faço reuniões, às vezes, quando tem necessidade, mas eu peguei esse DNA dessa ONG e transformei em conteúdos para o audiovisual, e todos eles aí gerando muito interesse no mercado. Ô, Júnior, eu já ouvi você falar em algumas palestras, alguns eventos audiovisuais, de uma informação que eu acho que é muito, muito relevante e interessante a gente trazer aqui para o nosso bate-papo. Você cita que são números e dados que você tem, levantamentos aí junto à sua produtora, que cai muito a criminalidade em comunidades que estão acontecendo gravações. Durante o período da gravação, a boca de fumo da região praticamente fica ali na falência. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como é que é o impacto, entre aspas, econômico, né, desse tipo de economia dentro dessas comunidades? De que forma o audiovisual acaba formando essa mão de obra
especializada para um outro lado, né? Dentro dessas favelas e comunidades. Olha, ano passado a gente gravou 2 projetos ao mesmo tempo no Complexo da Maré. Um na parte que era do Comando Vermelho e outro na parte que era do Terceiro Comando. De cara, são 2 lugares que tem muito problema, né? Dados da polícia de roubo de carga, né? Tráfico de drogas, assalto, e tudo isso eu posso te falar que caiu drasticamente e quase que zerou, né? Principalmente roubo de carga, né? Então, assim, é óbvio que aí é aquele meu lado que eu falei aqui da mediação de conflitos. É óbvio que eu utilizo isso como tenho que utilizar, né? E sem fazer nenhum tipo de acordo ilícito. Vou te dar isso, vou te dar aquilo. Eu posso te falar que milhares de famílias foram impactadas nos seus natais do ano passado, porque nós contratamos muita mão de obra local, porque nós temos muita figuração, porque nós fazemos questão, né, de fazer o dinheiro circular. Uma coisa que é fundamental, Valmir, nessas favelas é fazer o dinheiro circular. Então, nós fizemos questão disso. Às vezes, se comprar isso aqui na favela, às vezes é até mais caro. Eu falo, não, vamos comprar aqui. Vamos fazer circular o dinheiro. Que é importante o dinheiro circular, né? Então, assim, e isso tudo é possível. A arte tem este poder. Entendeu? A cultura tem este poder. Aí eu posso te dizer claramente que não é só a marca AfroReggae. Todos os grupos culturais, sociais, as ONGs que trabalham nas favelas do Brasil inteiro, elas fazem isso. Elas salvam vidas, elas fazem esse dinheiro circular, elas contratam mão de obra do local, né? Mesmo elas muitas vezes muito mal vistas, né? Principalmente pelo setor mais conservador, mas isso é uma prática que as ONGs há décadas que têm, né? E eu venho, inclusive, conversando com alguns amigos também, que têm produtoras, né, cara? Assim, eu falo, cara, quer gravar na favela, eu te ajudo, coisa e tal, porque eu sei que quando entra esta máquina dos sonhos, chamado cinema, né, audiovisual, quando entra numa favela, cara, impacta a vida das pessoas, né? Aquelas que, por exemplo, eu vou te contar, assim, em vários momentos de gravação de séries nossas, quando cai na sexta-feira, no sábado, uma gravação, cara, as pessoas botam suas melhores roupas para assistir. Tem carrocinha de pipoca fora no entorno do set. Os bares estão vendendo mais para o próprio morador que está ali, o cara quer ver aquilo, né? Vou te dar um exemplo que me marcou muito. A gente gravou agora esse filme Na Linha de Fogo, né, que é uma parceria do Globoplay e Disney, baseado nas histórias da Core. Cara, os policiais, muitos dos policiais do nosso elenco são policiais da vida real. Alguns do BOP, alguns da Core, alguns policiais civis, militares de vários lugares. Cara, eles são aplaudidos pelos moradores, né? O helicóptero que nós utilizamos para gravar Na Linha de Fogo é o mesmo helicóptero da polícia. A polícia, né, a gente combinou com o governador e por ser uma coisa de entretenimento, uma coisa até que teria um aspecto social, ele autorizou. E quando o helicóptero atravessou ali uma parte da Nova Holanda, cara, as crianças batiam palma, porque elas sabiam que naquele momento aquele helicóptero ali também estava por uma ação que não era a do policiamento, porque assim, os moradores, mesmo os moradores, na maioria, como eu falei, esse é um número esmagador de pessoas honestas, trabalhadoras, estudantes, eles têm muitas vezes medo quando junta polícia e bandido, né, cara? Tem esse grilo. E ver eles baterem palma foi muito importante, sabe? Assim, isso aconteceu na Divisão, no Arcanjo, né? Os moradores recebem muito bem o elenco, seja ele o elenco de atores dramatúrgicos, mesmo, ou o elenco que muitas vezes é formado por policiais da vida real. Então, isso eu acho que é uma grande quebra de paradigma, eu acho fundamental. Eu conversei, inclusive, muitas vezes com o governador Cláudio Castro, com o prefeito Eduardo Paes, eu falo muito disso com eles, né? Dessa importância de trazer a arte para dentro das favelas, para trazer novos negócios para dentro das favelas, entendeu? Eu vou te dizer que, cara, assim, que eu acho difícil, mesmo os criminosos criarem problemas. Eu acho mesmo, é um achismo, né? E acho que é fundamental, sabe, criar essa ponte numa via de mão dupla, de classes sociais diferentes, culturas diferentes, entendeu? Sabe, eu acho que isso é que talvez o grande projeto de segurança pública
do estado do Rio de Janeiro tem que passar muito por arte, por cultura, por esporte, educação, claro que saneamento básico, claro que policiamento, mas não é só... A gente viveu a questão das UPPs, a gente viu que só a questão do policiamento não vai resolver, entendeu? Não é isso que vai resolver. Claro, eu não estou dizendo que não tem que ter policiamento, tá? Tem que ter. Mas eu acho que tem que ter outras coisas acontecendo também, porque senão a gente não vai evoluir, entendeu? Até porque, assim, na própria época da UPP, durante um período, vamos dizer ali, talvez 2008 a 2011, a gente via a luz no fim do túnel, né? Com relação à segurança pública. Hoje a gente não vê mais. As coisas não só regrediram, como pioraram muito. Lugares como Niterói, São Gonçalo, região serrana, região dos lagos, não tinha a violência que tem hoje. E outra coisa também que tem que ser repensada, né? Sim, quando você pega, por exemplo, os presos do Rio de Janeiro, você manda para outros estados. Simplesmente você está exportando os problemas do Rio para outros estados. Isso é o que aconteceu. Então, assim, eu acho que tem que parar tudo e tentar entender. E o entendimento não é só o enfrentamento. Até porque, quando a gente vê, né, a quantidade de policiais que morrem, que são vitimados também da violência, isso é uma coisa horrorosa. Os moradores, os policiais. Então, alguém tem que falar, vem cá, essa forma não deu certo. A cultura e a arte é um grande colaborador. Não estou dizendo assim, então, peraí, ele está dizendo, então, que tira a polícia e bota a cultura e a arte? Não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que tem que ser repensado, né? E acho que a cultura e a arte têm um papel fundamental nessa refundação, talvez, do Estado do Rio de Janeiro. Por que não? O Rio de Janeiro tem que ser refundado. Júnior, é mais fácil lidar e tentar filmar em comunidades que são dominadas pelo tráfico ou pela milícia? Não tenho problema em nenhuma das duas. Eu seria leviano se eu falar. Já filmei em área do tráfico e em área de milícia. Não tive problema nenhum. Aí, de novo, né? Nós somos do AfroReg. Nós trabalhamos dando oportunidade, mudando vidas. Então, assim, nosso discurso é outro. Né? Então, assim, o que eu posso te falar é que já filmei nas duas áreas e se eu tiver que filmar de novo, vou filmar. Nunca tivemos nenhum problema. Zero. Maravilha. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Alguns projetos de audiovisual que ocorreram nos últimos anos optaram em filmar em área de milícia. Não me pergunta por que eu não sei. Talvez, assim, não sei se tinham contato, coisa e tal. Vários projetos ocorreram já em áreas de milícia. Mas eu não acho... Eu acho, assim, que se você... de verdade, é achismo, né? Porque eu nunca tive problema. Se tiver tudo transparente, tudo claro, talvez se tiverem contato com uma ONG local, com a Associação de Moradores, acredito eu que não vai ter problema. Tem que ter o diálogo. E nem digo com a própria criminalidade. Você tem interlocutores da favela, não é do bandido. As ONGs, as associações, que fazem um trabalho assim magnífico. Maravilha. Ô, Júnior, uma curiosidade, vendo aqui todo o seu histórico de trabalho, não tem nenhuma comédia. É um assunto que você não entra realmente? Falta humor nesse trabalho e é algo que você está pensando em fazer para breve, entre tantos projetos que você tem aí engatilhados ou não? Comédia é um assunto que você não traz para a pauta? Valmir, assim, vou te falar assim, né? Hoje, a gente não tem interesse, tá? É a mesma coisa, né? Outro dia, um grande diretor amigo meu ofereceu para a gente um projeto que era de um cara que eu admiro até, foi um surfista, coisa e tal. Não é a nossa praia. Não, a nossa praia não é o surf, né? A nossa praia é a favela, é a polícia, cara, é a política, né? Porque a gente faz séries muito, também o próprio Arcanjo tem muito política, a própria Divisão, a primeira temporada, a segunda tinha política também. Então, assim, nós fazemos aquilo que nós dominamos, né? Aquilo que nós temos conhecimento. Tem várias produtoras fazendo comédias maravilhosas e eu acho que a gente não talvez, assim, nesse momento, eu não sei, pode ser que daqui a 6 meses você faça uma entrevista de novo comigo, faça, você disse que não ia fazer, você está fazendo. A gente evolui, né? Mas nesse momento a gente não tem o menor interesse em fazer.
né? Mas não quer dizer que nunca iremos fazer. Não estou desmerecendo, é porque a gente não domina o assunto, mas eu adoro ver comédia, né? Assim, tipo, acho incrível, admiro muito. Inclusive agora mesmo, o Silvio Guindani, que é meu irmão, né? Meu protagonista, meu diretor, está fazendo o Tô de Graça lá para o Globoplay, lá para o Multishow, e eu estou na expectativa de assistir. Mas produzir, criar, é mais difícil aqui do lado de cá, entendeu? O negócio aqui é isso, né? Você nos conhece, assim, porra, a nossa pegada é outra, né? Tá certo, não só por curiosidade mesmo, porque chama sempre atenção, né? No dia que você resolveu fazer, a gente sabe que vai ser aquela comédia também com a crítica, também com a... Não é fácil, não é fácil. Mas, enfim, para quem não conhece a sua história, Júnior, eu queria que você comentasse um período que não é nem tão antigo assim da sua vida. Em 2012 a 2017, você passou vivendo basicamente 24 horas sob escolta policial, né? Quer dizer, andar no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar sem um policial era total risco que você estava tendo, não só você, sua família e tal. O que você traz de aprendizado daquela fase, Júnior? E de trauma também, né? Porque, querendo ou não, você ficar 5 anos sob essa vigilância, justamente para poder tentar ir e vir, que é o direito básico de todo cidadão, deve ter sido terrível para você, não? Valmir, assim, de 2012 a 2017, realmente foram anos que marcaram a minha vida profundamente, né? E eu durante esses 5 anos, né, eu liderei uma lista dos marcados para morrer, né? Isso, uma coisa oficial, inclusive o próprio, eu lembro quando o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça do governo Dilma, me ligou pedindo para eu sair do Brasil, que o governo, inclusive, iria facilitar a minha saída, ia me ajudar a sair do Brasil, né? Mas eu resolvi ficar. E quando eu resolvi ficar, o então governador, na época, Sérgio Cabral, ele era o governador, e ele falou para mim que, se eu quisesse ficar, que o governo dele iria disponibilizar de segurança, e etc. Aí era uma questão assim, eu não podia nem dispensar a segurança, porque era uma questão que para que eu ficasse também teria que ter. E aí, eu vou usar uma expressão que virou moda, via clichê, é você pegar o limão e fazer uma limonada. Por que eu faço Arcanjo Renegado? É uma série com policiais do BOPE, que era a minha segurança, e da CORE, fiz um filme da CORE agora. Então, esse período que eu tive essa escolta, te dar um exemplo assim, eu podia ficar em casa uma semana, eles ficavam aqui dentro comigo. Eu ouvi histórias. E detalhe, né, esses policiais que faziam escolta, eles não gostavam de mim. Eles achavam que eu era maconheiro, que eu era defensor de bandido, pelo trabalho da ONG Afro-Reg, né? Então, foi um trabalho assim, eu não tinha nenhum preconceito com eles, mas eles tinham muito preconceito comigo, né? E aos poucos isso foi sendo quebrado, né? Ao ponto de que hoje eu faço conteúdos, né, que tem muitos conteúdos que falam da polícia, porque esses caras me passaram muita informação, né? Porque era isso, 5 anos, cara, 24 horas, Natal, Carnaval, Ano Novo. E eu sou uma pessoa muito caseira, né, cara? Eu sou canceriano com ascendente Sagitário com Lua em Libra, né? E eu faço, inclusive, eu peço para o meu astrólogo ler meu mapa, minhas revoluções solares mensalmente, né? Eu nunca deixei de avançar um mês, né? E esse canceriano, né, essa coisa de casa, família, muito forte, né? Então, eu fiquei muito um período, né? Eu sou caseiro por natureza. E com essa história, eu fiquei mais caseiro ainda. Então, foi quando eu resolvi criar a produtora, foi quando eu resolvi dar um upgrade na minha vida também, né? E um detalhe importante, assim, que para não pensar assim, o cara só tem vitória. Cara, quando eu saio da ONG, a ONG tem vários problemas, eu vou para a produtora passa a ter problema também, no aspecto financeiro. Eu descobri em fevereiro de 2018, porque o primeiro projeto que nós fizemos, que foi a Divisão, a série, que a ideia era fazer um filme, depois virou uma série. Eu tive um prejuízo, né, de 4.750.000. E a ONG teve problemas, porque teve mudanças e etc e tal, aí encontrei uma dívida de 7 milhões, e meu CPF estava atrelado à ONG e à produtora. Então, chegou um momento na minha vida, em fevereiro de 2018, que existia uma dívida de 11.750.000, cara, sabe? E aí foi um desespero, né? Assim, como é que você paga uma dívida dessa? Pô, meu primeiro projeto, que foi a Divisão, primeiro projeto, né, como showrunner,
um rombo, um negócio absurdo. E eu vou te falar que eu tive muita ajuda, sabe? Assim, de pessoas que eu não esperava, de outras que eu esperava. Eu vou te falar um nome, assim, que é um nome que transita muito na Veja, né? Chamado Armínio Fraga. O Armínio Fraga foi uma das pessoas que mais me ajudou, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto moral, psicológico, sabe? Mesmo ele sendo um cara ocupado, o Armínio me deu uma atenção que, assim, ele me ajudou financeiramente, mas o que ele mais me ajudou foi na autoestima. Ele parava tudo, me recebia na Gávea Investimentos para conversar comigo. O Armínio foi meu sócio, assim, inclusive esse empreendimento chamado Afro-Reg Audiovisual, o primeiro investidor chama-se Armínio Fraga, que botou dinheiro acreditando que isso ia dar certo, né? Fábio Barbosa, que inclusive foi presidente do Grupo Abril, foi investidor também, né? Marcial Portela, Paulo Ferraz. Eu tive algumas pessoas que acreditaram quando o Júnior deixa de ser empreendedor social e vira um empreendedor de audiovisual, né? Porque audiovisual você é empreendedor o tempo todo. Então, eu consegui pagar essa dívida, né? Paguei, assim, você perguntou da questão do Globoplay. Cara, assim, o Globoplay foi fundamental, me deu uma parte desse dinheiro, né? Outro que ajudou muito a gente, no caso, não na parte do audiovisual, na parte não, foi a Ambev. Então, assim, e eu comecei e tive um advogado, né? Dois advogados maravilhosos, né, cara? Uma, a doutora Patrícia Serrano, e o marido dela, que é o ex-desembargador, né? Também doutor Serrano, que, porra, Paulo Marcial, os caras, assim, advogaram para mim de graça, e muita coisa que eu tinha que resolver eram questões que você podia negociar. Eu sou um ótimo mediador e negociador para guerra, mas para questões jurídicas eu não sei nada, né? Então, tive muita ajuda. Você perguntar assim, você conseguiu os 11.750.000? Não. Mas eu consegui uma boa parte dos recursos e paguei tudo. Pagamos tudo, né? Então, assim, aí você pega. O primeiro projeto que eu faço no audiovisual, pô, já nasce praticamente fadado ao fracasso, com uma dívida de 4.750. E Quis o Destino, que deixa de ser um filme e vira uma série. Essa série vira um primeiro grande sucesso nacional do Globoplay. E, cara, e muda a minha vida, né? Porque se desse errado, eu estava fudido, eu estava afundado completamente. Eu tenho muito orgulho de contar essa história, sabe? Porque as pessoas, às vezes, só querem contar o sucesso. E eu acho importante as pessoas saberem do fracasso, ou do quase fracasso. Porque... É de onde se tira a lição de vida. Mentira, cara. Assim, aí vamos lá. Eu estou fazendo agora a série de quem? Do Ike. Nesse momento. Que é um cara que viveu um apogeu, caiu, está tentando se levantar, me convidou para fazer a série da vida dele. É uma série documental ou não? Documental. Já comecei, assim, eu já filmei algumas coisas. E aí, assim, por que eu topei fazer essa série, né, cara, do Ike? Assim, primeiro que é um grande personagem. E segundo, guardando suas devidas proporções, como eu caí algumas vezes, me levantei algumas vezes, e ele também. Então, eu acho que o Brasil tem um interesse, tem uma curiosidade de saber o que aconteceu. E eu combinei com ele, que eu falei, cara, eu só faço se eu puder contar tudo, com liberdade. E ele falou, não, mas eu quero, conte tudo, eu não quero fazer, não quero nada chapa branca. Entendeu? Então, assim, é um projeto que tem tomado bastante o meu tempo, né? Porque a gente teve um encontro com ele, começou a filmar, porque teve um grande evento que ele fez no mês passado, aonde a gente falou, cara, a gente tem que filmar porque é uma espécie de volta por cima que ele já está dando, um investimento que ele conseguiu muito alto, né? Mas a gente ainda está na fase de produzir roteiro, né? De negociação ainda, não negociação financeira com ele não vai ganhar nada com a série. Até porque série doc não gera muita grana. A verdade é essa. Né? E ele apreciando ainda? Eu acho que não. É para a gente rodar esse ano. Não é. Porque eu quero fazer esse projeto com muita calma. Porque eu quero ouvir muitas pessoas, entendeu? Sabe? Então, assim, é um projeto com muita calma. A gente está fazendo assim, vários projetos. Eu estou fazendo também... Você tem uma noção, eu comecei a fazer depois a série do Neguinho do que a do Ike. Mas a do Neguinho, da Beija-Flor, a série é para esse ano. O reality
a gente vai começar a rodar esse ano também, para escolher o novo intérprete da Beija-Flor. Por mais que ele vai ser escolhido esse ano, o novo intérprete, a gente vai filmar tudo, vai sair desse reality, a gente só vai lançar o reality ano que vem. Mas a série contando a vida dele vai ser esse ano. Que é uma história também de vida, assim, cara, assim, absurda, né? Porque ele era conhecido como Neguinho da Vala. Depois ele vira o Neguinho da Beija-Flor, né? Então, tem esse projeto. Estou fazendo uma série também de funk, que é para esse ano, dos bailes funk. É uma série que não é uma série de olelê lá, é uma série profunda pra cacete, né? Até porque eu sou um cara que sou cria de baile funk, sou da primeira geração do funk. Então, essa série eu me sinto muito comprometido por muitos aspectos pessoais. Porque eu perdi amigos em briga de baile funk, muitos foram mortos. Eu mesmo já fui detido em quase todas as delegacias da Zona Sul e da Tijuca, Zona Sul, Centro Tijuca, por causa de baile funk, né? Eu brigava em baile funk. Estou falando dos anos 80, né? E estou fazendo essa série também, que é uma série doc. Eu estou escrevendo uma série do Jogo do Bicho, que eu rodo ano que vem, que é também para o Globoplay. Essa série do Jogo do Bicho é uma série também que eu quero fazer muito com o ponto de vista de dentro. Então, eu tenho conversado com várias pessoas, né? Inclusive, tive uma reunião muito boa com o Capitão Guimarães, tive com o Jaider e com o Elinho, lá da Grande Rio, tive com o Gabriel Davi, que não é do Jogo do Bicho, mas é filho do Anísio, que inclusive o Gabriel Davi é o criador da série, do reality, A Voz do Carnaval, que é do Neguinho. Então, estou tendo uma proximidade muito boa. Né? Dizem que a cúpula do Jogo do Bicho foi um pouco receosa por causa da série do Globoplay, do Vale o Escrito, né? Portanto, que acho que havia uma ideia de fazer uma parte 2 e não fizeram parte 2 e tal. Você teve essa dificuldade de tentar convencê-los da importância da série? Não tive nenhuma dificuldade, pelo contrário, todas as vezes que eu procurei fui muito bem recebido, todos eles assim muito simpáticos, assim, é porque sabem também que no meu caso especificamente, na cara assim, de novo, né, eu sou o cara do Afro Reggae, então o cara do Afro Reggae, ali, até um parênteses, tá? Eu, no sincretismo, eu sou Ogum com Xangô, né? Tem o guerreiro e tem a justiça. Então, assim, cara, eu vou fazer uma série muito com o ponto de vista do que eu acredito da realidade, né? O Vale Escrito, por exemplo, é uma série que eu achei foda, boa pra cacete, né, cara? Assim, mas a nossa série não será o Vale Escrito, vai ter uma outra pegada, né? Então, assim, estamos ainda em fase de criação, né, da série. O compromisso é de tentar rodar no início do ano que vem, ou no final desse ano. Acho difícil no final desse ano, porque eu estou tomando muito cuidado também com essa série, entendeu? Sabe? Assim, eu não quero fazer uma série sensacionalista, não quero fazer uma série que demonstre o ponto de vista de quem é de fora. Eu quero fazer uma série que demonstre o ponto de vista de quem é de dentro, né? Então, assim, é óbvio que essa série vai mostrar os problemas, mas não vai mostrar outras coisas também que não são só problemas, né? Porque, assim, a gente vive uma hipocrisia muito grande, que é verdade, assim, né? Essa festa que é dita, que é a maior festa do carnaval, a maior festa do mundo, coisa e tal, cara, assim, é por causa desses caras, entendeu? Então, assim, sem hipocrisia, né? O Boni, inclusive, fala isso brilhantemente na série do Tocastor, né? Quando ele fala de uma mesa, que a Fátima Bernardes mediou, que ele fala, a hipocrisia hoje não permite fazer uma mesa como essa. Acho que quando eu Tocastor, foi no Vale Escrito, não lembro bem. Mas foi uma das duas que ele falou isso. E é real, quero fazer uma série, assim, imparcial. Não vou fazer uma série com olhar jornalístico, nem com uma série com olhar policial, ou só com olhar de ad. Eu quero fazer uma série que tenha imparcialidade. Entendeu? Essa vai ser documentário também. Não, ficção. Essa é ficção. Ficção? O documentário Vale Escrito fez, né, cara? Ele fez brilhantemente. Não tem por que fazer outra série. Acho difícil. Você já tem um ator na cabeça? Você já tem um ator na cabeça para fazer o Castor de Andrade? Um ator ideal? Deixa eu te contar assim. Eu estou na fase de criação, né? Mas uma coisa eu te falo, assim. Os atores das nossas séries, que você conhece, eu evito usar atores assim muito conhecidos, né? Claro que todos eles já fizeram coisas, mas assim, não sei, não tenho ainda
ninguém. O que eu posso te falar é que existe um processo criado pelo AfroReg, dentro do Arcanjo Renegado, Divisão, mudou a história. Hã? Voltou? Tinha travado um pouquinho, mas voltou. Tá, vou falar de novo aqui. Tem um projeto, tem um conceito criado chamado Afroverso, que é esse universo que o AfroReg transita. Então, é normal você pegar atores da Divisão, botar no Arcanjo, o Arcanjo botar no jogo botar no Verônica, e assim vai, nesse universo. A série do Jogo do Bicho que nós vamos fazer não é o Afroverso no aspecto de trazer os personagens de uma série para outra. Então, eu devo usar muitos atores das nossas outras séries que nós fizemos, Betinho, Arcanjo, Jogo, Verônica, Divisão, para dentro. Devo usar, por exemplo, né, talvez assim, vou te dar um exemplo que não tem personagem. Eu devo convidar o Belo para fazer uma participação. Né? Ele fez o Arcanjo Verônica muito bem. O que ele vai fazer? Não sei. Né? E assim, tem vários atores que eu estou pensando em convidar, que trabalharam com a gente. Né? Então, assim, eu falei do Belo porque o Belo, eu lancei ele como ator. Né? Mas, assim, fez bem uma participação no Arcanjo, e no Verônica o tamanho dele é muito maior do que é o mesmo personagem que ele fez no Arcanjo, está no Verônica, que é o policial Silvio. Mas, assim, eu estou vendo ainda, né? Tô pensando, assim... mas a gente está na fase da escrita ainda, né? Então, ainda não tenho ninguém definido. Mas te prometo que se você daqui a... Deixa eu ver... Vamos em abril, né? Te prometo que... Estamos março, né? 31 de março. Se você daqui a 3 meses a gente bater um papo, eu te passo... Já vou ter alguns nomes na minha cabeça. Pronto, então tá bom. Vamos primeira mão aqui para Legal. Ô, Júnior, rapidinho, você falou da série do Ike, eu fiquei curioso. Você já falou ou vai falar, provavelmente está na sua lista, mas para conseguir falar com o ex-governador Sérgio Cabral, que foi parceiro, né, os dois foram uma dupla de investimentos no Rio de Janeiro que o Ike queria fazer durante a gestão do ex-governador. Passa por uma negociação essa entrevista com o Cabral? Já falei com o Sérgio, já aceitou. Já falei, ele já aceitou. Boa. Já falei, ele já aceitou. Já falei com algumas pessoas já, assim, né? E o Sérgio foi o primeiro que eu conversei. Então, assim, assim, deixa eu te dizer, né, cara, as pessoas, assim, por que eu... Como a gente trabalha muito, né, cara, assim, sendo muito imparcial e dando voz, a gente não tem essa dificuldade. Na própria série do Belo também, até algumas pessoas não quiseram falar, foi o caso da Viviane Araújo, que é minha amiga, eu quero trabalhar com ela como atriz, e eu entendi o ponto de vista dela, né? Mas mesmo a Viviane não participando da série do Belo, ela tem um episódio que é praticamente ela e o Belo inteiro, né? Ela, digamos assim, vamos pensar Belo, que é o protagonista, e co-protagonista. Viviane na série é uma co-protagonista, junto com a Graciane, junto com o Alfredo, que é o empresário dele, com outras figuras também. Então, assim, eu penso em conversar com o máximo de pessoas na série do Ike, né? Não sei se todas vão querer, por exemplo, o juiz, né? O próprio Marcelo Bretas também seria bom. A Malu Gaspar, que fez o livro sobre o Ike também. E muitas outras pessoas, assim, não é uma série chapa branca, tem que conversar. Claro que vou conversar também com outras pessoas que, por exemplo, quando a gente divulgou que ia fazer essa série, eu vou te falar, é muito impressionante, cara, como assim, vou te falar de rede social. Assim, a quantidade de mensagens que eu recebi parabenizando ele, parabenizando que ele era um cara incrível, foi maior do que criticando, né? Mas a gente sabe que vai ter que contar a história real, né, de como foi feito, e assim, e o Ike, a gente não pode esquecer que o Ike é um cara dos anos 80, né? As pessoas lembram muito do Ike de 2000 e pouco para cá, por causa do Grupo X, mas o Ike, porra, é um cara, né, que estava em Serra Pelada, nos anos 80. O Ike era um cara que era competidor, né, de motonáutico, ele tem muita história, né, um cara que tem muita história para contar, né? Sim. E aí, assim... o pai foi ministro, inclusive, na época da ditadura, teve todo um desdobramento familiar muito forte.
Não, e rola aquela história, né? Que o pai deu um mapa para ele, né? Com tudo, não sei o que, ele nega. Mas, assim, eu quero ouvir um pouco essa história também de outros atores também, né? Porque rola. Assim, o que é legal, cara? O Ike, ele está muito aberto. E ele sempre fala. Ele tem uma expressão que ele fala, kimono aberto. Quando ele fala kimono aberto, é o seguinte, pode... mundo real, pode tudo. Tudo que eu falei com ele, não teve nada que ele me falou assim, isso aqui eu não acho legal. Não teve nada até agora. Entendeu? Boa. Então, eu acho que vai ser uma série bastante interessante. Legal. O personagem é, com certeza, muito, muito rico nesses desdobramentos, não só políticos, mas de entendimento de Brasil contemporâneo, né? Porque é uma pessoa que, querendo ou não, fez parte, ainda faz parte de tudo isso que a gente vive. Ô Júlio, só para a gente poder finalizar. Eu vi que de tudo você falou mais do Ike. Então, vou fazer o seguinte. Vou te convidar para tu ir num dia com os bastidores. Para tu ir num dia, se tu quiser ir. Para tu vir. Pronto, quer? Por favor. Passa um contato para mim depois, então, e a gente combina. Vou pegar. Legal. Bacana, com certeza. Ô, Júlio, para a gente finalizar, você é casado com a nossa querida atriz, a Érica Januzzi. Noivo, não vamos antecipar isso. Você gostou dela sair do carnaval, cara? Como é que ficou isso aí? Porque muita gente, não só da escola, mas das outras escolas, não curtiram. Quem gosta de carnaval, quem acompanha, sabe que vai ser uma ausência muito sentido nessa época aí. Olha, deixa eu te contar uma coisa que é legal falar aqui. Em março do ano passado, o presidente de honra da Viradouro, né, o Marcelo Calil Pai, cara, ele foi, na minha opinião, né, cara, ele foi muito correto. Ele começou com ela e falou, olha, deixa eu voltar um pouco mais atrás. Quando ela foi convidada, 3 ou 4 anos atrás, eles falaram, a gente não quer uma rainha permanente, a gente quer uma rainha que fique 2, 3 anos. Ela ficou 4, né? 4 carnavais. E aí ele conversou com ela no ano passado, dizendo que eles gostariam do cargo, e se ela tinha interesse em sair mais um ano. E ela falou que tinha. Assim, isso fez um ano. Então, a Érica resolveu falar sobre essa saída dela na sexta-feira antes das campeãs. Mas ela já sabia disso há um ano. Aí foi uma decisão dela, meu filho. Entendeu? Aí foi uma decisão dela. Entendeu? Sabe? Eu não, assim, tipo, é óbvio que ela vai sentir, né? A Érica, desde criança, ela sempre sonhou em ser rainha de bateria, né? Lá em Contagem, em Minas Gerais. Agora, se você perguntar a minha opinião, eu acho que é um até logo, não é um adeus. Entendeu? Existem várias conversas aí que estão rolando, coisa e tal, né? Eu, na condição de noivo, eu dou maior força para ela. Né? Eu não sou um cara do carnaval agora, né? Eu comecei a me envolver com o carnaval por causa dela. Olha que louco. Comecei a me envolver ano passado, ano retrasado, um pouquinho, ano passado por causa dela. E durante o carnaval, eu gravei 2 projetos na Sapucaí. Um, que é o programa que ela é apresentadora, que é Rainhas Além da Avenida. E, na verdade, gravei mais 2, né? São 3. O reality do Neguinho, um pedaço, e o doc. Então, assim, eu vivo com ela, né? Então eu sei o desejo dela. Assim, ela diz que, a princípio, que ela quer dar um tempo, coisa e tal, mas eu acho que daqui a pouco vai estar chegando algum convite aí, né? Não sei daqui a quanto tempo também, se ela vai querer dar um tempo, ter um período sabático ou não, que é uma decisão 100% dela. Mas eu te confesso que eu quero vê-la feliz. Se a felicidade dela é estar desfilando em outra escola, se a felicidade dela não desfilar mais, eu apoio. Maravilha. Obrigado, Júnior. Nos vemos em breve, então, no set Batista. Vou cobrar isso. Não é papo fiado, não, hein? Eu vou te convidar mesmo, tá? Vamos falar. Tá certo. Obrigado, sucesso. Parabéns mais uma vez aí por todos esses projetos. De uma forma, fazem a gente não só se distrair, porque isso tudo também é parte do entretenimento, mas pensar e de forma crítica também a sociedade, porque são projetos sempre muito ligados a temas necessários de serem debatidos. Obrigado pelo papo, Júlio. Adorei. Me convide sempre que estarei aqui, tá? Opa, com Valeu. certeza. É isso, gente. Esse foi o nosso programa semanal da Coluna
gente aqui diretamente do seu canal no YouTube, na plataforma Veja Mais e também na versão podcast no Spotify. Você sabe, toda segunda-feira, um papo novo aqui diretamente da revista Veja. Fiquem bem, até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.